A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais uma aula do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e nessa aula aqui a gente vai falar da lição número 2, da revista do terceiro trimestre do ano de 2016. Deus, o primeiro evangelista. Então essa revista é uma lição aí maravilhosa. Nessa lição aqui a gente vai aprender como que Deus vem preparando aí o terreno para que a igreja executasse o trabalho de evangelização, porque Deus ele veio evangelizando, e hoje ele age como evangelista através da igreja, usando a igreja. Então a gente vai aprender isso. Semana passada a gente viu aí sobre o que é evangelismo e evangelização, a diferença entre os dois, e que o evangelismo é a parte teórica, é a parte onde a gente vai organizar as coisas, e a evangelização é a parte prática, onde a gente vai de fato evangelizar. Bem, antes de começar aqui a aula, eu gostaria de falar para vocês um pouco do projeto do EBD em Foco, esse site aqui, ebdemfoco.com, onde eu coloco aqui um material para a Escola Bíblica Dominical. Eu estou tentando melhorar esse site, ele está um pouco confuso, com pouco conteúdo extra, além do comentário e do slide. Então eu vou colocar, a partir de semana que vem, já estou trabalhando nisso, vai ficar bem melhor para mexer, bem mais fácil e com bastante conteúdo para você usar aí e enriquecer o seu conhecimento na palavra de Deus e também como professor, melhorar como professor. Você clica ali no slide, é só chegar aqui, ó, faça o download do slide. Quando clicar aqui, você vai aparecer aqui, ó, ebdemfoco.com/slide, e aqui você vai fazer o download do slide da lição. Então basta colocar o seu e-mail. Por que eu quero o seu e-mail? Porque eu quero sempre estar ali avisando quando eu colocar um novo slide, quando eu colocar um novo vídeo, e a gente vai aí manter um relacionamento. Se você é um professor da escola bíblica e quer melhorar a sua aula, eu acredito que eu posso lhe ajudar. Então a gente pode trocar ideias, você pode mandar e-mail depois perguntando, eu deixo também meu telefone disponível, e eu estou aqui também pedindo doações, porque esse projeto ele custa dinheiro, ele custa tempo. Recente agora eu fiquei sem câmera, então eu preciso de dinheiro para fazer um vídeo tipo esse aqui, nesse vídeo aqui com uma câmera. A câmera é emprestada que eu estava usando, essa câmera eu tive que devolver para o dono, então fiquei sem câmera. Não dá para fazer mais esses vídeos assim, só vídeo gravando a tela, Então vou tentar gravar com o celular para ver como é que fica. Mas se os irmãos puderem fazer uma doação, é só clicar aqui e você coloca aí o valor que você desejar. A partir de R$5, qualquer doação é bem-vinda. Então é só colocar o valor aqui, preencher algumas informações. Está aqui o meu telefone, e-mail, é só entrar em contato. E eu fico muito grato, agradeço os irmãos que já têm doado, têm contribuído para esse projeto. A gente tem aqui alguns comentários das pessoas que estão fazendo doações, que estão usando o slide na igreja. Esse projeto tem abençoado muitas igrejas aí em todo o Brasil. Então é isso, voltando aqui para a aula, vamos começar aqui a nossa lição. Bem, vamos ver aqui o texto áureo. O texto áureo diz o seguinte: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então aqui o apóstolo Paulo ele já está falando que Deus ele já tinha de antemão olhado para a humanidade e falou: não, eu vou salvar não somente o povo de Israel, meu povo escolhido, mas todos. O meu evangelho será pregado a todos, aos gentios. Então, com isso, Deus escolheu Abraão. Então, o apóstolo Paulo ele fala aqui do chamado de Abraão, porque Deus tinha como objetivo evangelizar todos, não era só os descendentes de Abraão. Então, a gente vai ver aqui de forma detalhada. Verdade prática: Deus, que deu início ao trabalho de evangelização, exige de cada um de nós uma atitude evangelística responsável e amorosa. Então, Deus ele deu início a esse trabalho, foi ele que começou. Deus ele é o próprio evangelho. Tem um livro do John Piper que fala assim, Deus é o evangelho. O evangelho tem a ver com Deus. O evangelho não tem a ver com nós, tem a ver com Deus. Então ele planejou ali o plano de salvação, fez tudo para que o seu plano fosse executado, e
divulgar esse plano de salvação. Então a evangelização é isso, é divulgar o plano de evangelização. A palavra evangelho significa boa notícia, então espalhar essa boa notícia é evangelização. Então Deus ele deu início a esse trabalho de espalhar essa boa notícia, que existe sim solução para a nossa vida, que nós não precisamos ficar no pecado, viver no pecado e morrer no pecado, mas que existe uma solução e essa solução é Cristo. Então Deus ele vem falando de Cristo desde do Gênesis, lá do começo, e a gente vai ver isso aí, que como foi que o Evangelho saiu de lá, do Gênesis, passou por Abraão, Moisés, pelos profetas e chegou até nós. A leitura bíblica em classe é Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 8, aqui entra o chamado de Abraão. Nessa época que ele ainda era Abrão, né, você pode ver que é Abrão. Então, Deus ele chamou ele, Abrão, e depois mudou para Abraão. Qual é a diferença? Vamos ver aqui na frente. Bem, então vou pular a leitura, suponho que você já fez essa leitura. Vamos ganhar tempo aqui no nosso vídeo. E vou começar logo aqui na introdução. Então, Deus ele chamou Abraão, né, na época chamava Abrão, e anunciou o evangelho a ele. Então, a partir desse momento, todos os descendentes de Abraão assumiram a missão de preparar o mundo para a chegada do Messias. Ou seja, ele teve um filho, Abraão. Né? Deus anunciou o evangelho para Abraão, Abraão teve um filho, anunciou para Isaac. Isaac ficou sabendo do evangelho, anunciou para o seu filho, Jacó. Né? Jacó já falou para os seus 12 filhos, e que os seus 12 filhos falaram para os outros filhos, e assim foi até chegou a todo Israel, ou seja, todo Israel começou aqui com Abraão, apenas um homem, né? Deu origem a o quê? Uma nação. Então a mensagem do evangelho foi transmitida de pai para filho até que toda uma nação fosse formada, porque os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, constituíram o quê? As 12 tribos de Israel. Eles que deram, né, aqui o nome de Jacó foi mudado também. O nome de Jacó foi mudado para Israel. Ou seja, Israel foi o nome que Deus mudou aqui, o nome de Jacó. E qual era essa missão? O quê? Levar a mensagem do evangelho a todas as nações. Ou seja, Deus não chamou Abraão simplesmente para ele ter um povo escolhido ali e salvar esse povo e ponto final. Não. Deus chamou porque ele queria que a partir desse povo escolhido, a mensagem do evangelho chegasse a todos, chegassem a todos os povos, a toda a humanidade. Então, a gente vê aqui que não foi à toa, Deus tinha um planejamento. Deus não chamou Abraão de graça, não. Tinha todo um planejamento que era levar a sua mensagem a todos os povos. Bem, de Gênesis a Apocalipse, Deus proclama. Então, quer pessoalmente, quer através de seus profetas e apóstolos, a salvação a todos os povos da terra. Então, às vezes, Deus mesmo descia e ali falava, como uma teofania. Cristo veio em corpo, né, se encarnou, nasceu aqui, se encarnou, e ele pessoalmente proclamou o evangelho. Sendo que Jesus também é Deus, ele pessoalmente pregou o evangelho. Jesus falou, eu estou aqui pregando o evangelho. Então ele estava dando a boa notícia de salvação. Só que não foi só Deus pessoalmente, ele usou também os seus profetas, apóstolos. Então a gente vê que os profetas falaram, os apóstolos falaram, ou seja, até, né, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê a divulgação do evangelho. Então a Bíblia ela foi escrita com um propósito. Às vezes a gente vê aí as pessoas querendo usar a Bíblia como um livro científico, porque a Bíblia não explica isso direito, porque a Bíblia não explica aquilo, porque a Bíblia não veio com o propósito de explicar tudo que existe no mundo. Ela tinha um único propósito, que é anunciar a salvação. A Bíblia, se você lê ela, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que a mensagem é a mesma, a mensagem de salvação. Então Deus o tempo todo ele está clamando, ele está chamando o homem para que ele se reconcilie, né, com o próprio Deus. Então a mensagem ela é a mesma de Gênesis e Apocalipse, é o Evangelho, o Evangelho. Então a gente não adianta querer procurar
todas as respostas da Bíblia, porque não é o objetivo dela. Então a gente tem que ler a Bíblia sabendo o seu propósito e o seu objetivo, que é Deus se revelando à humanidade. Bem, vamos ver aqui a chamada de Abraão. Abrão, o caldeu. Então o nome de Abraão não era Abraão, era Abrão. A palavra Abrão, né, o nome Abrão, significa pai exaltado. Né, alguém importante, era alguém que exercia ali uma liderança no meio da sua família. Ele não tinha filho. Ele fala, mas pai exaltado se ele não tem filho? Pois é, né, ele não tinha filho e o nome dele significava pai exaltado. Vamos ver o motivo disso, né? Então, ele morava ali em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma cidade próspera, uma cidade grande. Eu não sei quantos habitantes tinha, mas os especialistas divergem bastante. Mas cerca de 50 mil habitantes, por aí. Era uma cidade bem desenvolvida, a Suméria, né? Ficava na Suméria. Então a Suméria, os sumérios eles eram desenvolvidos. Você parar aí para pesquisar um pouquinho no Google, pesquisar sobre os sumérios, você vai ver que eles tinham uma matemática avançada, eles tinham uma biologia avançada, eles tinham uma medicina avançada. Há relatos que tinha até cirurgia na cabeça lá na Suméria. Então a medicina lá era avançada. As pessoas às vezes pensam que esses povos antigos eles eram atrasados, subdesenvolvidos. Não, eles eram bastante desenvolvidos, as cidades eram bastante grandes e eles tinham uma cultura bem avançada mesmo. Eu acho que eles eram mais inteligentes do que nós. Hoje nós temos um excesso de uma quantidade grande de informação e a gente desenvolveu tecnologia, mas em termos de inteligência eu acho que o povo de antigamente era mais inteligente que o povo de hoje. Então os arqueólogos aí eles pesquisaram, estudaram e tem muita coisa legal, muita coisa avançada. Eu recomendo você pesquisar sobre os sumérios. Então Ur dos Caldeus ficava lá nessa região e ficava às margens de um rio, né? A cidade na margem de um rio era uma cidade desenvolvida, e só que lá tinha um probleminha básico, né? Eles adoravam vários deuses. Então os deuses lá, tinha tanto deus, né? Deus da lua, deus do sol e deus não sei o quê. Então diz uma história judaica, né? Os judeus eu assisti um documentário e o judeu ele contando lá que o pai de Abraão, isso não está na Bíblia, viu? É uma história lá do meio dos judeus, eu acho que está no Talmud, não sei, um livro judaico lá, um livro lá dos judeus, que diz assim, o pai de Abraão, Terá, ou Tera, o escritor da lição coloca Tera, né, sem o acento, ele tinha uma loja de ídolos, ele vendia ídolos, vendia todo tipo de imagem dos deuses que eram adorados naquela época. E uma vez, Tera pediu para Abraão tomar conta da loja. Falou, pai, meu filho, toma conta que eu vou dar uma saída. E aí, Abraão chegou, pegou um bastão, tinha um deus bem grandão assim, né, um bem gigante. Ele pegou esse deus gigante, colocou lá no fundo, né, deixou ele à mostra assim, aí pegou um bastão e quebrou os ídolos tudinho. Arrebentou com todo mundo. Deixou só esse grandão lá, inteiro. Quando Tera chegou e viu aquela bagaceira, ele falou assim, Abraão, o que aconteceu? Aí Abraão falou assim, senhor, pai, aquele Deus grandão ali pegou esse bastão e quebrou tudinho. Ele falou assim, não, isso não pode. Mas por que não pode? Ele é só um barro, ele é só uma estátua. Aí Abraão falou assim, então você reconhece, né? Ele é só uma estátua. Ele não tem a capacidade de fazer nada. Então se ele é só uma estátua, por que você adora ele? Então... eu não sei se essa história é verdadeira, os judeus contam essa história. Então diz que ali Abraão ele já não gostava disso, desse estilo de vida espiritual aí dos caldeus, que era adorar, né, esses deuses. Então eles foram o quê? Foram embora, né? Então a Tera chamou ali a sua família, chamou Abraão, né, e todos, porque assim, a família na época, né, não era só ali o pai, a mãe e o filho, né, tinha os empregados, tinha muita gente, então era cerca, a Bíblia fala, parece que era cerca de 75 pessoas que acompanhavam ali, não sei se era 75 pessoas que acompanhavam Abraão ou era Jacó, uma coisa assim, mas era bastante gente, não era só um pouquinho de gente não, era bastante gente, tinha os trabalhadores e eles eram ricos, né, tinham gado, tinha ovelha, então eles foram embora
de Ur e foram para Harã, né? Então tem aqui, daqui de Ur para Harã, dá mais de 1.000 quilômetros. Então, se a gente for medir aqui, acho que dava cerca de 1.500 quilômetros essa distância. Eles caminhavam, iam de camelo, iam parando, demoravam anos, mas eles fizeram essa caminhada. A Bíblia fala, né, lá em Gênesis 11, 11:31, né, que eles saíram e foram para Harã. Só que chegando em Harã, Tera morreu. Então, o pai de Abraão morreu aqui, né, em Harã. Bem, chegando lá, em Harã, né, a gente pula para o segundo ponto aqui, que é Abraão, o evangelizado. Então a gente já vê que o nome muda. Lá era Abrão e agora é Abraão. Abraão significa pai de muitas nações. Não é mais pai exaltado, é pai de nações, é pai de muitos. Então esse nome mudou de forma profética, né? De forma profética mesmo. Então, qual é a promessa que Abraão recebe? Então chega lá, Gênesis 12, 1 e 2, fala assim: ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, aqui a gente vê o quê? A promessa que Deus faz a Abraão. Então ele chama ali que ainda é Abrão. Ele talvez dá a entender que quando Deus fez essa promessa, Tera ainda era vivo. Não sei se era vivo, se não era. Mas ele fala, sai da casa de teu pai, né? Talvez ele tinha morrido, mas ainda estava na casa do pai. Ou seja, tinha ali os trabalhadores do pai, tinha a mãe, enfim. Então era para ele sair dali, porque Harã também era uma cidade idólatra, cheia de ídolos. E Deus falou, não, sai daí e vai para a terra que eu vou te mostrar. E lá eu vou te abençoar. Qual era a missão dele? Sair da terra que ele estava, formar uma nação. Uma nação que tinha um propósito, né? Ou seja, era um povo, era uma nação profética, porque ia ser um povo profético, uma nação sacerdotal, porque ali Deus ia organizar a questão religiosa, ia ter os sacerdotes que iam representar ali o Deus, né? Representar o sacerdote, ele ia ser o intermediador ali entre a população, entre o povo e Deus, ia executar o sacrifício e tudo mais. Então era uma sociedade ali sacerdotal e real, porque Deus tinha como principal objetivo também ali depois colocar um rei. Então ela ia reinar, ou seja, um rei para reinar, para que isso também tinha a ver com profecia, como Jesus sendo o rei dos reis. A gente vai ver mais na frente. Então essa era a nação, não era uma nação qualquer. Era uma nação que ia abençoar outros povos. Era uma nação que ia ter sacerdotes e reis. Então não era uma coisinha simples. Deus ele tinha ali um propósito muito grande e algo assim que talvez nem mesmo o próprio Abraão, né, podia imaginar. E uma vez formada essa nação, compartilhar a fé com outras nações. Então essa era a ideia. Então ele tinha que compartilhar a fé. Que tipo de fé? Uma fé que ia conduzir o povo ao Messias. Então não era uma fé qualquer. Então ele fala assim que através de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. Aí Abraão pode ter se perguntado, mas como? Né? Como que através de mim todos serão abençoados? Ele não sabia, mas Deus estava formando ali a nação de Israel para que através de Israel nascesse o Messias, e uma vez que o Messias nascesse ali, todas as pessoas da terra seriam abençoadas por esse Messias. Então Deus ele formou a nação de Israel para que nascesse o Messias e abençoasse todas as nações da terra. Então essa era a ideia. Então aqui é mais ou menos aqui um passo a passo da missão de Abrão, que depois se tornou Abraão, né? Pai de muitas nações, pai daqueles que têm fé. Por isso que ele é o pai da fé. Continuando, ele foi evangelizado pelo próprio Deus. Então, ora tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios,
anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Gálatas 3:8. Então, Paulo escrevendo aqui a igreja da Galácia, ele fala, né, que Deus ele já tinha previsto na Escritura de justificar os gentios pela fé. Quem eram os gentios? Aquele povo que não era judeu. Então, o povo que não era judeu seria justificado pela fé, seriam salvos pela fé. Então, com isso, Deus anunciou o evangelho primeiro a Abraão e falou: todas as nações serão benditas em ti. Lá na frente, o povo judeu ficou se, né, prendendo e não divulgando o evangelho para outras nações. E quando Jesus veio e morreu e ressuscitou e foi para o céu, os crentes que ficaram também relutaram em pregar o evangelho aos gentios. Não, porque primeiro aqui para os judeus e tal. Aí Paulo bateu a mão na mesa e falou: não, tá errado. Olha lá para Abraão. Lá em Abraão, lá Deus já tinha falado: todas as nações serão benditas. Por que vocês não querem pregar o evangelho para as outras nações e querem pregar só aqui? Então Paulo chamou a atenção de Pedro por causa disso, porque Pedro queria ficar pregando o evangelho só entre os judeus e queria que a pessoa se tornava um judeu para depois receber Jesus. Ele falou: não, não tem nada a ver. Abraão foi justificado somente pela fé e Deus falou que ia abençoar as nações por causa dele. Então vamos pregar o evangelho a todas as nações. E graças, né, a Paulo, não graças a Paulo, né, porque era Deus usando Paulo ali, o Espírito Santo usando Paulo, o evangelho chegou até nós. Então nós que estamos aqui no Brasil, nós somos gentios, nós não somos judeus, e o evangelho chegou até nós. Porque Paulo ali entendeu que Deus já tinha prometido lá para Abraão pregar o evangelho a todos os gentios. Então, continuando aí, o evangelista Abraão. Então, Abraão, primeiro, ele foi chamado para ser da terra dele, foi evangelizado, onde Deus fez a promessa, e agora ele se tornou o quê? Um evangelista. Então, ele vai pregar. Olha só, Gênesis 27 diz o seguinte: agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Então aqui é Deus falando para Abimeleque, né, que tinha pegado a mulher de Abraão, Sara. Então ele pegou Sara porque Abraão falou que Sara era sua irmã. De fato, Sara era irmã de Abraão por parte de pai, parece. Só por parte de pai, não por parte de mãe. Então, era meio irmã dele. E Abraão ficou com medo do rei, falou: não, esse rei vai me matar para tomar minha mulher, eu vou falar que ela é minha irmã. E aí falou, e Abimeleque foi lá e pegou Sara e levou Sara para o palácio. Nem sonhos Deus falou com Abimeleque: restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é. Ou seja, o próprio Deus falando ali que Abraão era profeta. Então ele estava no meio dos gentios, no meio de um povo pagão, e Deus falou: olha, ele é profeta, devolve a mulher dele. Então ele já é, aqui a gente já vê aqui Deus chamando Abraão de profeta. Pregando o evangelho. Abraão pregou o evangelho? Sim, ele pregou o evangelho. Ele vivia ali no período em que tinham vários deuses, né? As pessoas adoravam vários deuses. Então, a adoração a esses deuses, Abraão abandonou e ele adorou ao único Deus verdadeiro. Então ele implantou ali a adoração ao único e verdadeiro Deus. Ou seja, adorar um único Deus era novidade naquela época. Era novidade, porque as pessoas queriam adorar vários deuses, e quanto mais deuses elas adoravam, mais importante elas se consideravam. Abraão veio com a ideia de adorar um único Deus e muitas pessoas acharam estranho, mas ele mostrou que isso era a realidade, e muitos, apesar de não adorarem ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, reconheceram ele como o verdadeiro Deus. Alguns não adoraram, mas reconheceram. Falaram: não, teu Deus é Deus verdadeiro, o teu Deus é poderoso. Então, onde Abraão passava, as pessoas falavam: não, Abraão, o teu Deus sim, o teu Deus é poderoso para salvar, para fazer isso, isso e aquilo. Ou seja, eles entendiam que o Deus que Abraão adorava era o único Deus verdadeiro, e Abraão falava disso. Missão de Israel. Então a gente vê aqui que Abraão, ele foi, né, um evangelista, e ele deu origem à nação de Israel. Então Israel foi escolhido por Deus.
Né? A gente fala que Israel foi escolhido, Israel foi formado, mas Abraão foi escolhido. Então Israel foi escolhido também. Então, uma nação escolhida, formada por Deus, que tinha como principal missão pregar às nações. Então essa era a missão. Da mesma forma que Abraão saiu lá depois de receber a promessa e levar o evangelho a todos aqueles que tinham necessidade de ouvir o evangelho e tal. E assim, a nação de Israel tinha essa missão também. A nação de Israel tinha como principal objetivo pregar às nações ali. Então essa era a missão, né? Deus deu para Abraão e Abraão falou para os seus filhos e chegou até toda a nação de Israel quando ela foi formada de fato e chegou na Terra Prometida, e eles tinham como objetivo pregar às nações. Então Deus ele tinha ali como principal objetivo, né, abençoar todas as nações. Então vamos resumir aqui, né, relembrar aqui esse tópico 1, né, um tópico 1 um pouco extenso, mas bem importante. Diz, né, que a chamada de Abraão, o caldeu, então ele vivia lá em Ur dos Caldeus, foi chamado para ir para a terra de Canaã. Lá Deus fez uma promessa para ele, que a partir dele ia abençoar todas as nações, né? Então a partir dele ia formar uma nação, ia vir o Cristo. Então Abraão ele foi evangelizado, então foi o segundo ponto. Depois ele se tornou o quê? Um evangelista, né? Então ele foi pregar sobre Deus, falar sobre a adoração do único e verdadeiro Deus, e formou a nação de Israel, que tinha como principal objetivo pregar o evangelho do único e verdadeiro Deus, divulgar a mensagem de Deus. Então esse aqui é um resumo do tópico 1. Tópico 2 diz assim: a palavra de Deus é evangélica. Então o comentarista coloca que é evangélica, não é porque está falando da igreja evangélica, né? Não é. É evangélica porque é evangelística, tem o principal objetivo trazer a mensagem de salvação que Deus planejou para a humanidade. Então essa mensagem de salvação é uma mensagem o quê? É uma mensagem evangélica, ou seja, tem a ver com evangelho, com divulgação da palavra de Deus. A lei de Moisés é evangélica. Então a gente começa com a lei. Então já foi falado lá no comecinho, na introdução, que de Gênesis a Apocalipse Deus tem revelado o evangelho. Agora vamos ver isso de forma detalhada. Então a gente vê aqui o evangelho em Gênesis, né? Então lá do começo, Gênesis, o que é que Deus fala lá para os nossos pais, ainda no Éden, né, quando eles pecaram e foram expulsos? Ele diz assim, ó: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Tá, não é uma passagem tão simples, exige muitos estudos aqui para a gente entender ela de forma bem detalhada, mas dá para entender aqui que Deus está falando ali para a serpente, que representa Satanás, e para a mulher. Então está falando que a semente da mulher, né, vai ferir a cabeça de Satanás. Então Deus ele promete ali, naquele momento, Deus ele está falando assim: olha, vai vir alguém que vai redimir a humanidade desse pecado. Então Adão e Eva pecou, desobedeceu a Deus, toda a humanidade caiu junto, e ele falou assim, Deus falou assim: ó, vai vir alguém que vai redimir. Então a semente da mulher. Então isso a gente chama de proto-evangelho, né? Ou seja, um evangelho primitivo. Então Deus dá ali, Gênesis 3,15, o primeiro sinal de que um dia viria o Messias. Depois Deus chama Abraão. Então, né, Deus fala para Abraão e fala assim: olha, ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então aqui a gente já vê Deus também se revelando ali, revelando o evangelho para Abraão. A gente já vê que aqui já está bem mais explícito do que lá em Gênesis 3,15. Gênesis 12, 1 e 2, Deus já faz uma promessa direta: olha, Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação e vou abençoar as nações por causa de ti. Pronto, né? Não tem Deus aqui, ele já fala direto qual é o seu plano. Então Deus fala para Abraão. Abraão, né, veio muitos anos depois aí de Adão e Eva, né, bem depois também aí do dilúvio, né? Então é uma promessa que Deus faz ali para Abraão. Aí a gente vai para Êxodo. Então a gente chega em Êxodo, né, já é aí o segundo livro da Bíblia. Deus ele mostra, através da libertação de Israel,
a nossa libertação do pecado. Então Israel era escravo lá no Egito. Então a libertar Israel dessa escravidão do Egito representa o quê? A nossa libertação do pecado. Olha só a passagem de Êxodo, onde Deus fala ali da Páscoa. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula. Quando Deus falou assim, olha, eu vou mandar o meu anjo para matar todos os primogênitos, vocês vão pegar um cordeiro que será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras e o guardareis até ao 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então aqui quem sacrificasse o cordeiro e passasse o sangue do cordeiro na porta, o anjo não entraria e mataria o primogênito. Então, o sangue do cordeiro ali estava representando o quê? O livramento de morte. No Novo Testamento, o que a gente vê? Lá, o que Pedro diz? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, Pedro está falando, vocês foram libertos do pecado, vocês são salvos por causa disso. Vocês foram comprados, não foi com prata e ouro, vocês compraram com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado, ou seja, cordeiro sem mácula. Olha só, né, eu marquei as duas palavras para a gente ver aí a relação. E tem outras passagens que a gente vai entender isso. Então o êxodo lá quando a Páscoa e a saída do povo de Israel, lá do Egito, né, indo para a terra de Canaã, representa justamente isso, a nossa libertação do pecado. Então, o Cordeiro, Cristo foi o Cordeiro Imaculado, que é o cordeiro, nosso Cordeiro Pascual. Então, a gente vê aí de forma também, né, não explícita, mas de forma implícita, o Evangelho sendo anunciado e sendo também, né, executado ali a libertação. O Evangelho em Deuteronômio. Então, mais tarde, o Senhor revela o seu plano a Abraão. Não, está errado aqui. Não é Abraão. Deuteronômio, a gente vê aqui, quando ele fala para Moisés. Então, eu vou até consertar aqui, né? Moisés. A gente vê aqui que ele fala para Moisés de forma explícita. Ó, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. E a ele ouvireis. Então é o próprio Moisés falando, sendo usado aqui por Deus, né? Ou seja, vai sair um profeta do meio de ti. Então, quem é esse profeta? Cristo. Então, Deus revela aqui o Evangelho a Moisés, né? Da mesma forma que revela lá a Abraão. Então tá, a gente parte para o segundo ponto, né? O primeiro ponto, né, a lei de Moisés é evangélica. Então, a gente vê em Gênesis, Êxodo e Deuteronômio, Deus falando do Evangelho, revelando. A história de Israel é evangélica. Em que sentido? Vamos ver aqui. A promessa do Messias como descendente de Davi. Então, olha só o que diz lá em Samuel. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Então, Deus colocou ali em Israel Saul como rei. Saul falhou e Deus colocou depois de Saul, ele escolheu Davi para ser rei. Então, já começa a entrar o período histórico da história de Israel mesmo, o período histórico de Israel, dos reis de Israel. Começa o período de reinado, né? Melhor dizendo, né? O período de reinado, e foi feita essa promessa para Davi, né? O teu trono será firme para sempre. A gente fala assim, mas espera aí, né? Davi morreu, sim, mas Cristo, ele é chamado de quê? Filho de Davi, rei dos reis. Então Mateus 1:1 fala assim, o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que filho de Davi? Porque ele herdou ali o trono de Davi. Ele veio também como rei. Porque o que diz em Apocalipse? E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus, ele é rei, então ele é filho de Davi, ele deu o que? Continuidade, perpetuou o trono de Davi. Ele perpetuou o trono de Davi. Então a gente vê aí que essa promessa feita lá em Samuel, 2 Samuel 7,16, né, ela se cumpre com a vinda do Messias, que é Cristo, que ele veio, né, como rei também.
Ele não veio simplesmente como servo, mas ele veio como rei. Ele é filho de Davi. Então a gente vê aquele cego gritando, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então o cego aqui ele entendia, né? Ele é filho de Davi, ele é da descendência de Davi. Ele é da mesma origem de Davi. Então a gente vê isso aqui. A poesia de Israel é evangélica. Então, o que é a poesia? Né? Os livros poéticos, Jó, Salmos, Eclesiastes, Provérbios. Então, o que é que diz em Jó? Jó, por exemplo, daqui, no auge da sua dor e angústia, confessa Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então, Jó, ele falou, né? Ele está falando aqui da ressurreição de Cristo, não tem outra explicação. Então isso aqui foi profético. Né? Ele falou assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jesus, quem foi que se levantou sobre a terra? Que estava morto e reviveu? Cristo. Então, ele é o nosso Redentor. Então, Jó, né, é um livro que tem esse teor poético, né, é uma poesia, mas ele é profético também. Vamos ver Salmos. Então, Salmos eu só citei aqui, né? Salmos, Davi, né, um salmo, ele profetiza o triunfo do Messias. Então, ele fala aqui do Messias que vai vir e vai triunfar e vai vencer. Ele descreve o sofrimento em favor da humanidade. Se você ler Salmos 22, de 1 a 31, ele está falando praticamente ali da Jesus na cruz, sofrendo para pagar os nossos pecados. E faz referência acerca da sua morte e ressurreição. Então, Salmo 16, 10 também. Então é importante aqui você ler, se você estiver dando aula aí na sua igreja, for dar aula, peça para os alunos lerem. É até bom para você colocar os alunos para participar aí da aula. Eu não vou fazer a leitura aqui, a gente vai ganhar tempo nessa parte, mas aqui é importante vocês verem que o salmista, né, tanto Davi quanto os outros salmistas, né, porque não foi só Davi que escreveu, acho que dos 150 salmos, Davi escreveu 70 ou 75, né? Foi mais ou menos a metade ali foi Davi que escreveu, mas a outra metade não foi. Então, mas a gente vê nos Salmos profecias que falam do Messias. Então Jesus foi ali revelado também de forma profética no livro de Salmos. E os profetas são evangélicos, ou seja, os profetas, os livros proféticos ali, eles falaram de forma explícita do Messias. Olha só o que Isaías fala, né? Isaías profetizou acerca de sua concepção virginal e de seu sofrimento vicário. Isaías escreve, portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então, Emanuel significa Deus conosco, ou seja, o próprio Deus viria estar conosco, vindo que de uma virgem. Então Maria era virgem, ela foi concebida ali pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo ela concebeu, né? Através do Espírito Santo ela concebeu e deu luz a um filho. Quem é esse filho? Jesus Cristo. Emanuel significa Deus conosco, essa palavrinha aqui, El, né, significa Deus de forma geral. Então Deus veio e viveu entre nós. Então, essa profecia é de Isaías muito antes de Jesus nascer. Então, ele já estava falando como que seria o nascimento do Messias. Jeremias fala da nova aliança. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, Deus tinha feito uma aliança ali com Noé, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Moisés, Deus fez uma aliança com Davi, só que Deus ele falou assim, não, eu vou fazer uma nova aliança. Que nova aliança é essa? A nova aliança depois da vinda do Messias. Agora vocês têm, né, o Espírito Santo dentro de vocês, e a minha lei vai estar escrita no coração de vocês. Se você ler aí Jeremias, você vai ver algumas coisas a mais aí acerca dessa nova aliança. Ou seja, o meu Espírito vai habitar com vocês, vocês vão ter a lei escrita no coração de vocês. Vocês não vão precisar mais fazer sacrifício, vocês não vão precisar mais se submeterem à lei. Agora, o próprio Cristo cumpriu a lei, tudo que vocês vão precisar é crer nele. Então essa é a nova aliança, fé em Jesus como Salvador.
o evangelho em Miqueias. Então Miqueias mostrou o lugar do nascimento de Jesus. Então ele fala assim: "E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Ou seja, Miqueias 5:2 já está escrito onde Jesus iria nascer. Ele nasceu em Belém, ou seja, Belém da Judéia, na cidade de Judá, não da cidade, né, da tribo de Judá, a cidade de Belém. Saiu aquele que queria governar em Israel. Então, Jesus, ele é rei e ele reina e governa. O evangelho em Daniel, né? Então, em Daniel, ele fala também da soberania, né? E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas servissem. O seu domínio é um domínio eterno e não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Então ele está falando aqui do reino, do domínio e da honra do Messias, que é Jesus Cristo. Executando o trabalho de Deus. Então a gente finaliza aqui essa parte, onde a gente falou, né, só fazer uma revisão do tópico 2, que a lei de Moisés é evangélica. A gente mostra Gênesis, Êxodo e Deuteronômio, onde Deus ele revela ali o evangelho. A história de Israel é evangélica, por quê? Porque Deus revela-se a Davi, diz que o trono de Davi vai ser eterno, o trono eterno. A poesia de Israel é evangélica, a gente vê Jó, vê Salmos, vê ali bastante referências falando do Messias, da vinda do Messias, do sofrimento do Messias. E por último, os profetas, né, são evangélicos. Então os profetas, eles falaram e profetizaram onde Jesus ia nascer, como que seria o seu reinado. E tem muito mais coisa. Se você for ler Isaías, Isaías descreve até a morte de Jesus. Então, você vê que o Messias ele foi prometido desde Gênesis. Então, o evangelho tem sido pregado pelos profetas, pelos sacerdotes, pelos reis, através de vários estilos de escrito, né, poético, profético. E Deus ele está sempre revelando o evangelho, porque esse é o objetivo principal. Esse é o objetivo, falar do evangelho, divulgar o evangelho a todos, a toda criatura. Então vamos para o tópico 3, executando o trabalho de Deus. Então, aqui a gente vai ver nesse tópico que Israel ele deveria evangelizar o mundo. Ele deveria espalhar a notícia pelo mundo. Só que Israel se fechou, Israel se trancou. Né? Então Israel, eles evitaram de pregar o evangelho. Né? Ou seja, eles fracassaram na missão. A gente pode até falar isso, né? Que eles fracassaram. Um exemplo, vamos ver o exemplo de Jonas. Jonas, por exemplo, ele não queria pregar o evangelho em Nínive, porque Nínive era um outro país, era um país pagão. Eles não adoravam o Deus verdadeiro. E Jonas achava que o evangelho ali, que Deus não tinha que fazer nada para a cidade de Nínive, que tinha que destruir mesmo, sabe? E não queria. Deus falou assim, vai lá, prega para que se arrependa, eu não destrua. E Jonas falou, não, esse povo não pertence ao povo judeu, não adora o Deus verdadeiro, e eu vou ter que ir lá pregar para ele se arrepender e não ser destruído, eu quero que eles sejam destruídos. Isso era o que estava na cabeça de Jonas. Né? Infelizmente era isso. Por quê? Porque ele não queria que o evangelho fosse pregado fora. Então a gente vê também ali quando Jesus foi com a mulher de Tiro, né? A mulher de fora de Israel ali, e ela pediu para libertar a filha dela que estava endemoniada. Né? Então Jesus falou, né? Vou tirar o pão da mesa dos filhos e deitar os cachorrinhos, né? Ou seja, para alguém que é fora de Israel. Então Jesus estava testando aquela mulher, porque ela era discriminada pelo povo de Israel. Aí ela falou assim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ou seja, as migalhas eram aquelas bênçãos que vinham para Israel e caía só um pouquinho para as nações que estavam do lado. Né? Ou seja, Israel não levou a mensagem do evangelho para as nações vizinhas. Vamos ver isso de forma mais detalhada. Então Israel tinha como missão a evangelização mundial. Porque de Israel veio os patriarcas, a lei de Moisés, os profetas, as escrituras. Então tudo veio ali para Israel. Né? Veio por meio deles. E o próprio Cristo veio ali do meio de Israel. Então eles tiveram muitos benefícios. Mas levar esses benefícios
Israel evangelizou no auge da sua riqueza, por exemplo. Se a gente olhar lá para o passado, para a época de Salomão, será que Salomão, com toda a sua riqueza, um trono maravilhoso e ouro, isso e aquilo, eles evangelizaram? Eles falaram assim, vamos aproveitar que nós estamos ricos e vamos pregar o verdadeiro Deus para as nações vizinhas? Não. O que aconteceu? Israel caiu na idolatria. Israel simplesmente adorou outros deuses, fez bezerro de ouro, colocou não sei aonde, não, vamos adorar aqui. O povo de mais longe falava assim, não, a gente tem que ir lá em Jerusalém adorar, não, vamos fazer um Deus aqui para nós e adorar aqui. E Salomão concordou. Salomão começou a casar com mulheres, filha dos reis vizinhos, e no lugar de Salomão levar a mensagem do evangelho para essas mulheres que eram pagãs e converter elas, ele fez o contrário. Ele que seguiu a fé delas. Ele que começou a adorar os deuses delas e começou a construir dentro de Israel estátuas, imagens de deuses para que as suas mulheres adorassem essas imagens. E era para ele fazer o contrário. Era para ele evangelizar essas mulheres e não ser evangelizado por elas. Então, a gente começa a ver o fracasso de Israel aqui. A grande chance que Israel teve de levar o evangelho a outras pessoas. Eu falo evangelho, tudo bem que na época eles não entendiam como evangelho. Eu falo evangelho que no sentido dele levar a palavra de Deus. Ele levar a adoração ao único Deus verdadeiro para essas nações que adoravam vários deuses. Então eles não fizeram isso. O que a gente vê, né? E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então a gente vê assim, se na queda de Israel, por causa da queda, a gente viu que muitos foram abençoados, porque como eles não aceitaram o Messias, por exemplo, eles não aceitaram o Messias. Jesus veio e falou, não, esse não é o nosso Messias. E aí o que aconteceu? Os gentios foram abençoados com o evangelho. E quanto mais a sua plenitude. Então Paulo ele falou, não, tudo bem, Israel errou, pecou, caiu, não cumpriu sua missão, mas espera aí, se a queda de Israel contribuiu para o bem da humanidade, e quando chegar na sua plenitude, como será? Então fica aí a pergunta. Então vamos ver aqui a missão intransferível da igreja. Então a gente viu que Israel falhou, né? Ou seja, se Israel fracassou com o plano de evangelização, né? Como ficou, né? Ou seja, se Israel fracassou, como ficou o plano de evangelização? Então a gente tem essa pergunta, né? Ele falhou, não evangelizou. No lugar de evangelizar, eles se trancaram, se fecharam, falaram só nós temos a palavra de Deus, somos donos aqui do oráculo, da lei, e nós estamos aqui firme e forte com Deus e dane-se o resto do mundo. Isso foi o que Israel fez. Se fechou e ficou lá, só para eles. Bem, essa missão foi dada à igreja. Então, se Israel fracassou, se Israel não pregou o evangelho, né, a igreja, por meio da igreja, a palavra de Deus será levada até os confins da terra. Então, a gente tem uma lição. Né? A gente tem uma lição aqui. Israel, que foi escolhido para pregar o evangelho, para levar a mensagem de Deus a todas as nações, não fez isso. E Deus foi e colocou essa missão para a igreja. E se a igreja falhar? E se a igreja não pregar, não levar o evangelho, não fazer a obra? O que vai acontecer? Então, a gente vê aí que não há em toda a terra nenhum outro povo que nos possa substituir. Não tem. Ou seja, somos nós. A missão, a evangelização mundial é a tarefa intransferível da Igreja de Cristo. Somente nós poderemos executá-la. Então, essa missão só pode ser executada por nós. Então, nós, que somos Igreja de Cristo, temos a missão de executar a tarefa de evangelização mundial e levar o evangelho a toda criatura. Então, a gente não pode ficar esperando de braço cruzado, achando que Deus vai fazer ali de forma automática. Não, Ele nos usa. É Deus que está fazendo, mas através de nós. Nós temos que nos dispor, nos colocar à disposição de Deus para levar o evangelho. Não fazer como Israel fez, se fechou e ficou ali trancado ali
ali no seu país ali e falou, não, aqui é só nós e a gente não vai falar para ninguém. Nós não podemos nos trancar dentro da igreja e falar, a gente não vamos pregar o evangelho, que vai acontecer o contrário, né? No lugar da igreja crescer, ela vai diminuir. Bem, chegamos aqui ao final da nossa lição, né? A conclusão. A gente vê o quê? Que temos um Deus evangelizador que se compraz em anunciar as boas novas, o evangelho, ou seja, a boa notícia à humanidade. Então Deus ele vem anunciando à humanidade desde quando fundou a Terra, né? Já tinha um planejamento aí de evangelização. E hoje ele faz através de nós. Então, Deus parou de pregar o evangelho? Não, ele está pregando através de nós. Então, a gente vê aqui que nem aos anjos é facultada essa tarefa, né? A Bíblia diz que nem os anjos podem pregar o evangelho, ou seja, é nós. Então, nós que temos que pregar o evangelho. Nós temos essa missão. Então, nós temos que falar de Cristo em todos os lugares, tempo e lugar. Jesus em breve virá. O Deus evangelizador espera de todos nós uma atitude também evangelizadora. Então nós temos que ter uma atitude evangelizadora porque Deus foi o primeiro evangelista e ele nos deu o exemplo. Então vamos deixar ele nos usar e pregar o evangelho. Amém? Então a gente encerra aqui. Bibliografia recomendada. Eu vou recomendar aqui alguns livros, né? O livro que serve como apoio aí da lição, escrito pelo Cláudio Honor de Andrade, que é o mesmo comentarista da lição. Esse livro aqui que eu comprei recentemente, muito bom, Esforça-te para ganhar almas. Esse aqui também é de John Stott, já tem um tempo que eu tenho ele. Ele fala também de evangelização. E esse aqui, Missões na Era do Espírito Santo, eu não li ainda, mas eu ouvi falar muito bem dele, né? Então a gente vê que temos aí bastante recursos para aprender sobre evangelização e também colocar em prática, né? Não vamos só aprender, não, vamos colocar em prática. Então acesse aí o EBD em Foco. Se você estiver vendo aí na página do Facebook, curta a página, né, compartilha com os amigos. Se você estiver vendo no YouTube, se inscreva no canal, coloca um like aí, diz que gostou, faz um comentário. Se você estiver vendo na minha página, no meu site, faz um comentário aí também, diz o que você achou do comentário. Se você usa o slide na sua igreja, diz o que você acha do slide e vamos divulgar esse trabalho para que esse trabalho possa crescer e desenvolver mais, atingir muito mais vidas, muito mais pessoas. Eu fico por aqui, agradeço a você que me ouviu e até a semana que vem, até a próxima aula na lição número 3. Na lição número 3, nós vamos falar Igreja, Agência Evangelizadora, ou seja, vamos falar especialmente da igreja. Amém, até a próxima.